Meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo eu venho fazer a análise do concurso do IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Um concurso que não é tão procurado, não tem um clamor social tão grande, mas um concurso interessante. Então, a gente verifica aqui, por meio do Diário Oficial da União, que esse concurso foi publicado, né, há uma comissão própria do próprio Instituto que vai reger e está regendo esse edital, né, esse processo seletivo. Então a gente verifica aqui algumas informações iniciais. A gente verifica que o concurso gera estabilidade, então o servidor vai estar exposto ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Aqui fala do turno, pode ser diurno ou noturno, que a gente verifica as cargas horárias, 40 horas, os vencimentos, somados aí ao auxílio alimentação. Esse valor aqui já está atualizado de acordo com a atualização recente que ocorreu. Lembrando que esse salário passa por um plano de carreira que, com o tempo, eleva esse vencimento básico, elevando a sua remuneração. A legislação garante ainda benefícios como auxílio transporte, auxílio pré-escolar, auxílio para a saúde suplementar e outros. Que fala do incentivo à qualificação, que é um dos benefícios da carreira. E aqui a gente verifica o quadro de vagas. Então tem vagas para técnico de laboratório, técnico de tecnologia da informação, de contabilidade e bibliotecário documentalista. A gente verifica aqui o quantitativo de vagas para ampla concorrência, para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas e para pessoas com deficiência. Requisitos para investidura no cargo. Então, o candidato tem que cumprir o que a gente normalmente já verifica, né, como algo comum para concurso, 18 anos, obrigações eleitorais, militares, no caso de homem, os documentos para ser apresentados na data da posse, laudos, no caso de deficiência, não exercer outra atividade remunerada, exceto aqueles cargos acumuláveis, de acordo com a Constituição. Basicamente isso. E a escolaridade, a depender do cargo. Aqui fala das inscrições. Então você vai ter que candidatar pelo site da IFMG no período de 1 de junho a 29 de junho. Aqui, por esses pontos, aqui a gente tem os valores. Então, para os cargos de nível superior, que é esse de nível E, o candidato vai ter que arcar com o valor de R$ 140 e R$ 100 para os cargos de nível médio, que é esse cargos de nível D. Fala aqui da possibilidade de devolução da taxa, caso ocorra algum problema com o processo seletivo, que não costuma ocorrer. Aqui os procedimentos para inscrição. Vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Acho que foi demais. Deixa eu diminuir. Aqui prazo para recurso. Isenção da taxa de inscrição. Então, cabe a você fazer a leitura aqui se você almeja entrar com a isenção, para verificar se você de fato faz jus e o que você precisa realizar para comprovar essa situação. Que algumas formas de contato com o Instituto, caso você tenha alguma dúvida ou necessite encaminhar eventualmente uma documentação, isso está tudo listado nesse edital. Aqui algumas informações dos candidatos de deficiência. Vou pedir para, eventualmente, se você tiver interesse nessa parte, faça uma leitura mais detalhada. As informações aqui. Outras informações formais.
que eu vou passar de forma acelerada para o vídeo não ficar tão grande. Que é a ordem de classificação, então para você entender a dinâmica de quando é chamado candidato de ampla concorrência, de deficiência, ou de caso o candidato tenha se candidatado para a cota racial. Solicitações e condições especiais para a prova, então se você tiver alguma dificuldade ou precisar de alguma situação especial para a prova, cabe a você fazer a leitura disso aqui para providenciar o que foi colocado nesse edital. Que a gente verifica as fases do concurso, então fase objetiva e desempenho prático para os cargos aqui colocados. E aqui a gente verifica como será a divisão por disciplinas, né? Então a gente verifica aí, vai ter português, legislação, informática, conhecimento específico, totalizando aí esse valor de 100 pontos. Então cabe a você montar o seu cronograma de estudos com base nessas pontuações, dando uma atenção especial aqui para conhecimentos específicos, que representa 60% da prova. Aqui os campos de lotação que o candidato vai escolher e a cidade de aplicação da prova também, que fala da questão do horário da prova, 4 horas, quantitativo de questões, será múltipla escolha com 5 alternativas, que fala do horário de antecedência para que você se planeje, os documentos a serem providenciados. Então, vou passar por isso aqui de forma mais acelerada, mas cabe a você fazer a leitura detalhada para entender quais documentos você precisa providenciar. Os materiais que não são permitidos, se você pode sair com um cartão de prova, como fazer esse procedimento, qual tempo você tem que esperar, então tudo isso é aqui colocado. As possibilidades de eliminação do concurso, os materiais, os procedimentos que você não pode realizar. A gente aqui ainda tem, para que o candidato seja aprovado, ele tem que atingir esses requisitos mínimos aqui colocados. Aqui a gente já tem informações da prova prática, né, como que vai ser feita essa pontuação e a pontuação máxima, né, que 100 pontos. Aqui a gente verifica que tem um quadro do quantitativo de vagas previstas e da possibilidade máxima de candidatos aprovados. Então a gente verifica que a banca pode eventualmente fazer essas convocações adicionais. Critério de desempate, então a gente verifica que essa questão da idade é algo que é colocado, maior nota na prova objetiva, conhecimentos específicos, maior nota na prova prática. Que dá possibilidade de recursos, basicamente aí o prazo de 2 dias úteis a contar da divulgação realizada pela comissão da IFMG. Algumas outras informações aqui. Da nomeação da exigência para posse. Então, algo que você, em tese, não se preocupa nesse primeiro momento. E, caso você seja contemplado, aí sim, você faz uma leitura mais apurada desses tópicos. Aqui as disposições finais. O prazo do concurso. Aqui algumas possibilidades, né, do candidato recusar. Aí, se ele for eventualmente chamado, ele ainda pode concorrer na lista. Tem umas possibilidades aqui de recurso para que ele possa ser mantido na lista e eventualmente tenha interesse em outro polo de atuação, em outro âmbito de atuação. Então,
o edital traz isso. Aqui a validade do concurso, então, 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 2 anos. Aqui há alguns anexos, vou passar de forma mais acelerada, e um concurso que tem cronograma, algo bem interessante. Você pode, de alguma forma, se organizar de uma forma mais assertiva, você pode entender aí de fato quando cada etapa tem a previsão de ocorrer. Que a gente verifica as atribuições, é mais um anexo aqui, cabe a você fazer essa leitura para entender a atuação de cada um desses cargos, e aqui a gente tem o conteúdo programático, o que vai cair para cada um daqueles cargos lá colocados. A gente verifica inicialmente os tópicos colocados e as referências, as legislações, as literaturas que serão utilizadas para cada um desses cargos, para cada um desses conteúdos. Então, basicamente isso. Aqui já refere-se a outra parte do Diário Oficial. Peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.